bem-vindas a mais um episódio do Mulheres Wow. Eu sou a Silvia Sarmento, emissária, e hoje eu serei a sua host. Estou aqui com a Rô e a gente vai ter um bate-papo aqui sobre como ser incrível. Rô, que bom que você está aqui, quero te agradecer e fala um pouquinho, quem é Rosine? Então, agradeço, também estou super feliz de estar aqui, agradeço o convite. Bom, a Rosine é uma mãe de 3, advogada, doutoranda, na função do empreendedorismo, me descobrindo aí nesse mundo. Depois de 16 anos de carreira na advocacia, resolvi mudar um pouco de área, partir um pouco mais para a gestão e descobri um mundo incrível que eu estou apaixonada. Por falar em incrível, o nosso tema é como ser incrível. Fala um pouquinho por que tu escolheu esse tema e o que é ser incrível para você. Então, Sil, na verdade, eu escolhi esse tema porque eu acho que todas nós somos muito incríveis. E a gente tem muita dificuldade de perceber isso. Principalmente quando a gente fica na expectativa de esperar que os outros achem a gente incrível. E aí, o que eu tenho para dizer assim um pouco, né, que ser incrível não é a mesma coisa para mim e não é a mesma coisa para você. Mas com certeza você tem um ser incrível dentro de você e eu tenho uma pessoa incrível dentro de mim que elas precisam desabrochar, precisam sair. E a gente precisa entender como que a gente faz isso. Então, por isso a escolha do tema. Muito bom. E como a gente leva um tempo para entender essa nossa individualidade? Muito. E que realmente o ser incrível para mim é diferente do ser incrível para você. Até porque a gente foi muito educada e criada para se comparar. Exato. E para comprar o ser incrível dos outros, né? É verdade. O que eu brinco, até brinco com os meus filhos, com a minha filha, eu falo, a gente aprende como os filmes e séries, né? Que a gente vai ter um caminho certo e vai chegar no final feliz e que vai ser tudo fácil e tudo tranquilo. E no final das contas não é assim, né? A gente precisa se descobrir, a gente precisa ter autoconhecimento e para isso, o importante na nossa vida, no meu ponto de vista, é a gente entender que assim como uma empresa, um negócio, como as coisas têm um caminho para dar certo, a nossa vida também tem. Ótimo. Né? A gente precisa aprender a planejar a nossa vida rumo àquilo que a gente quer. Tá, mas às vezes as pessoas falam, tá, mas como é que eu vou saber o que eu quero? Eu não sei o que eu quero. Como é que eu vou saber onde está o incrível dentro de mim, né? E aí eu tenho trabalhado na gestão, isso é uma coisa que eu, enquanto advogada, eu tirava muito sarro. A gente trabalha muito em cima de lei, em cima de coisas muito rígidas e muito fechadas, assim. E eu falava, essa história de gestão, planejamento, missão, visão, valores, isso aí é besterol. É de comer. Visão, missão, para que serve isso? No final das contas, quanto mais eu estudava, mais eu fui percebendo que a gestão, ela funciona em qualquer espaço da tua vida. Seja para você abrir teu negócio, para você ser empreendedora, seja para você cuidar da tua vida pessoal, da tua família. Então, assim, o que eu comecei a perceber? Eu comecei a perceber que para eu descobrir o que era aquilo que me fazia incrível, eu precisava entender qual era a minha missão. Ótimo. A minha visão, os meus valores, né? Como se eu fosse abrir uma empresa, como se eu estivesse empreendendo, né? Pô, eu vou abrir uma empresa, vou abrir meu negócio, eu sou mulher, né? Qual é a minha missão? Qual é a missão do Mulheres Wow? Mulheres inspirarem mulheres, né? Então, qual é o teu propósito? Por que você está aqui? E eu comecei a entender que era isso que eu precisava buscar para entender qual era a minha parte incrível. E lá na tua essência mesmo. E como se fala agora do autoconhecimento, e que bom. Que Exato. bom que está cada vez mais em voga. Comum, né? Isso. Porque é necessário. E aí, nessa busca de missão, de visão, de valores, eu comecei a desenhar qual seria a minha missão. Então, eu acho que um pouco do ser incrível tá nisso, tá na gente descobrir qual é a nossa missão. Não enquanto empreendedora somente, ou enquanto mãe, não. A nossa missão enquanto pessoas.
estou no mundo e qual é o meu propósito, né? A missão de uma empresa, por exemplo, é qual o propósito dessa empresa, né? A visão já é uma coisa um pouco mais curto prazo do que a missão. Claro, então, por exemplo, claro. Um objetivo de longo prazo que você quer atingir, que vai cumprir com a sua missão, né? E quais os valores você vai levar para isso? E eu comecei a ver que o ser incrível estava ligado a isso. Estava ligado a entender, Rosine, qual é a minha missão? Enquanto eu estou aqui fazendo tudo que eu estou fazendo, qual é o meu propósito? Perfeito. As coisas que eu faço, elas colaboram para esse meu propósito? Sim ou não? Comecei a ver que não. Comecei a ver que as coisas que eu estava fazendo não colaboravam para o meu propósito. Ou colaboravam em parte, mas não totalmente. Claro. Então, isso acho que foi um pouco do guia do que é como ser incrível, né? Buscar essa missão enquanto pessoa, a tua visão enquanto pessoa, teus valores. E acho que isso vai fazer um desenho maior lá no final. Claro, e vai começar a fazer mais sentido. E tu acredita que o propósito, enfim, a missão, ela vai mudando com o decorrer do tempo? Ou ela é fixa? Eu vou te dizer que eu acho que é possível que a gente mude a forma como a gente busca o que nos faz feliz. Perfeito. Mas o que te faz feliz, eu acho que não é que não possa mudar, tudo pode mudar. O mundo é movimento, né? É tudo muito a gente mutável, é movimento. tudo muito mutável. Mas o que faz a gente feliz geralmente está na nossa essência. Está em quem a gente é. Então, a menos que você mude a tua essência, quem você é, a tua missão não vai mudar drasticamente. O que vai mudar é o caminho para você chegar lá, né? Então, por exemplo, eu defini até como minha missão, né? Construir uma família, uma carreira pautada no diálogo, no aprendizado, no compartilhamento de informações e sempre de forma leve e com um sorriso no rosto. Eita, ô alegria, coisa sempre. boa. Você não vai me ver de cara feia, você não vai me ver de mau humor. Porque essa é a minha missão. Eu sou feliz assim. Eu gosto de acordar sorrindo, de acordar cantando. Eu gosto de ter a minha família conversando sobre temas diversos. O diálogo, o aprendizado, e discordando a leveza. sem entrar em confronto. Sempre, sempre, né? Eu até brinco que o que faz a gente crescer não é a resposta. O que faz a gente crescer é a pergunta. O que leva a gente para frente é a pergunta. Porque se você tiver uma resposta, você não precisa ir mais atrás de nada. Você já tem uma resposta. Então, você fica parado. Então, para ir para frente, a gente precisa da pergunta. Então, eu brinco que essa minha missão, eu desenhei com base no que me fazia feliz. Então, o que me faz feliz? É a Rosine mãe? É a Rosine advogada? É a Rosine estudante? É a Rosine empreendedora? É tudo isso. Mas como que isso me faz feliz? Isso me faz feliz desde que eu tenha aprendizado, desde que eu tenha compartilhamento de conhecimento e desde que seja leve e que dê para fazer sorrir. E que tu entre em movimento, né? O que Exato. a gente percebe assim no bate-papo e com tudo que tu traz, que a alegria é um elemento muito importante e o movimento. E eu acredito que a alegria, ela mora nesse movimento. Porque muitas pessoas, elas vêm a nós, eu digo, vêm a nós alegres, né? E vêm assim, mas a pessoa está sempre sorrindo, está sempre alegre. Será que a vida da pessoa é perfeita? E não é que é perfeita, é que a essência mesmo da alegria é você ser apesar de e independente de. É isso. É você buscar ser alegre. O alegre, o leve, né? São conceitos, obviamente, muito diferentes de pessoa para pessoa, né? Para você estar alegre depende de um fator, para mim de outro. Mas o ser alegre, estar alegre, ser leve, dependem de você saber o que te completa, saber o que você busca e ir atrás daquilo de uma forma objetiva. Por isso que eu falo que o planejamento, a gestão, ela se aplica a tudo na nossa vida. E isso é incrível. E aí, você veja, eu me formei em 2011 em Direito. Em 2013, eu casei. Em 2014, eu tive meu primeiro filho. Em 2015, eu terminei meu mestrado. Em 2016, eu tive meu segundo filho. Nossa, que frenético! Em 2020, eu fiz um MBA.
terminei meu MBA. Em 2021, eu estava no doutorado e tive mais a minha terceira filha. Então, que, assim, inclusive, é uma bebezinha. é uma bebê de 1 ano. Então, assim, tudo isso foram coisas muito planejadas. Embora, você teve 3 filhos no meio de mestrado, doutorado, MBA. Não é difícil. E trabalhando também. Não é difícil, né? Nossa, 3 filhos. Não é difícil, desde que esteja dentro do teu propósito. É isso que você quer para tua vida? São esses os sonhos que você vai buscar? Então não vai ser difícil. E eu acredito, Rô, que essa questão do dinamismo, do movimento, está muito alinhada aos teus valores, ao que tu busca na tua vida. E aí, por mais que não seja fácil, não é difícil. Exato. É isso. Pode não ser fácil, mas não é difícil. E ainda não é pesado. Exato. Enfim, ainda é movimento. Que seja difícil, é leve. Isso. É movimento ali, porque é algo teu, né? E fala um pouquinho agora para quem está nos escutando aqui, nos assistindo, quem não se sente incrível. Então. Porque a gente sabe que em alguns momentos a gente não se sentiu. E não é uma linha reta também. É todo momento que você se sente? Não. Mas como que a mulher que está nos assistindo agora, que está lá, não se sentindo, ela olha para todos os lados, porque hoje a comparação, social, como a gente falou. Isso. Hoje a rede social, ela vende uma vida perfeita e que todo mundo é incrível a todo momento, mas a mulher que não se sente incrível, o que tu pode deixar de dica para ela? Então, eu acho que é muito desse exercício, sabe? Eu fiquei 17 anos trabalhando em escritório de advocacia. Eu saí em dezembro do ano passado. E o que aconteceu? Você vai dizer, Rosine, você não gostava de ser advogada? Não é que eu não gostava, eu era boa no que eu fazia, eu tinha uma boa remuneração, eu tinha uma boa qualidade de vida, mas não me preenchia. Então, a minha dica para quem não se sente incrível faça esse exercício, busque a missão. Busque a visão, busque os valores. Rosine, mas eu nem sei o que é isso. Não tem problema, me procura, eu te explico depois. Mas se não for assim, joga no Google que ele te responde, sabe? Pega empresas, pega o Mulheres Wow, pega outras empresas de referência e busque o que é uma missão. É o propósito. Pensa você, senta, autoconhecimento, pensamento, volta. Sabe? Não quero fazer terapia, não gosto dessas coisas. Tudo bem. Volta na tua vida e lembra qual momento te deixava feliz. Quando você era criança. Eu, por exemplo, era criança. E eu vou dizer, o momento que me deixava feliz era a apresentação de trabalho na escola. E, nossa, todo mundo foge disso. E eu era a primeira. A maioria foge disso. Eu levantava a mão, eu falava, eu gostava de discutir. Quem quer ser líder? Levanta a mão. Gostava de representando em classe, gostava de discutir, de debater, de apresentar trabalho. Então, se você for buscando nas entrelinhas, desde o começo, você vai encontrar o que te fazia feliz. Aonde estava o teu propósito? E por que isso se perdeu de alguma forma? Ou como recuperar isso? Então, esse exercício, sem brincadeira, parece bobo, parece coisa de livro de gestão. Profundo, mas é muito bom. Esse exercício de criar para você, não é para tua empresa, por mais empreendedoras que sejamos, não é para tua empresa, é para você. Às vezes a gente confunde um pouco. Sim, confunde um sempre, pouco né? O da empresa com o nosso, principalmente aqui quem está nos assistindo e é empreendedora, tem um momento ali que tem a missão da empresa, tem a nossa, elas precisam conversar. Sim, sempre. Então, eu até no meu curso, logo lá no comecinho, no planejamento estratégico, a primeira coisa que eu falo antes você definir teus objetivos pessoais, para depois você definir os profissionais. Porque se os teus objetivos pessoais não tiverem linkados com os profissionais, ferrou, né? Mas, voltando, a ideia defina. Faça esse exercício. Escreva no papel. Pegue um papel e escreva. Qual é a tua missão? Qual é o teu propósito? E aí, a tua visão vai ser como eu vou chegar nessa missão. E os teus valores vão ser quais os valores que eu carrego comigo que vão me levar a alcançar essa missão e essa visão. E aí, olha, quando a gente descobre isso, de verdade, não é dinheiro, não é filho, não é pai, não é mãe. É tudo consequência. Ninguém vai parar a gente. Porque aí a gente
descobriu. É aquela paixão, é aquele negócio que move mesmo. E, ai, Rosine, você já chegou lá? Cheguei agora. Depois de 17 anos de carreira, peguei o livro e falei, opa, mas não era isso. Alguma coisa estava errada Sim. nesse meio do caminho. E aquela conversa de não é descobrir o propósito, é viver o propósito. É viver. E o propósito, ele vem muito do processo que a gente precisa viver. Tu falou um pouco da infância, agora almoçando, a gente conversando, eu lembrei que a minha primeira brincadeira profissional foi sendo professora. Então. E o que eu faço tava hoje... Tava lá. O que eu faço com quadro, não era o quadro negro, é o quadro verde, mas enfim, chamávamos de negro. Sim. Ensinando a minha irmã, alfabetizando ela. O que eu faço hoje que mais me realiza? Treino pessoas. É isso. A gente, de volta, muito de autoconhecimento. Aqui no evento a gente vai ver mulheres incríveis, conhecer mulheres incríveis que vão falar sobre autoconhecimento, sobre muitas questões ligadas à psicologia, né? Mas ainda quem não tem esse conhecimento, se voltar na história, na sua história, nas suas lembranças. O que te faz feliz? O que te fazia sorrir quando você era criança? Quais os momentos marcantes de recordação que você tem? Porque tenha certeza, o teu propósito, a tua missão estão lá, guardadinhos. Você só não lembra ou você só perdeu em algum momento. Então, a minha dica para quem não está se sentindo incrível é: faça esse exercício. Volte na memória, escreva no papel e busque, como a Silvia falou, viver o seu propósito e não ter ele estampado na parede. A mesma coisa no empreendedorismo. Ótimo. Uma empresa não vai para frente se a gente deixar a nossa missão só no papel. Na parede. E isso também se tornou um estigma aí da área corporativa. Você que é consultora empresarial também, doutoranda nessa área estratégica, porque ficou muito na parede. Hoje, quando eu entro em uma empresa para implantar o RH estratégico e desenvolver os líderes, enfim, eu digo que a gente precisa viver o que a gente colocou na parede. Exatamente. E se a gente não está vivendo, a gente precisa mudar. É isso. Ou a parede, ou o que está na parede, ou o que a gente está realmente fazendo na prática. Porque as duas coisas precisam comunicar. Eu vejo que propósito tem muito a ver com isso. A parte de ser incrível, que é ter um autoconhecimento também profundo. E falando em autoconhecimento, como que tu vê essa questão de romper os padrões? Então. Desafiar os padrões, enfim, fugir dos padrões. Isso, para mim, foi uma das questões mais difíceis no meu processo de autoconhecimento. Por quê? Eu sempre fui aquela pessoa... quebra galho. Eu ajudava todo mundo. O Severino. O Severino. Eu ajudava todo mundo. Eu fazia tudo. Não sei fazer, deixa que eu faço. Não consigo fazer, deixa que eu faço. E eu comecei a perceber que aquilo estava me sobrecarregando. Claro. E eu fazia isso no trabalho, eu fazia isso na família, eu fazia isso... Tinha um padrão. Era um padrão, exatamente. E aí, o que eu comecei a ver? Quando eu queria impor as minhas vontades ou dizer o que eu pensava, eu começava a ser rejeitada. E aí o meu problema era com a rejeição. Se alguém me rejeitasse, falasse, não gostei da tua ideia, ou melhor não fazer desse jeito, eu ficava chateada, mas eu faço tudo pra todo mundo, e daí quando eu quero fazer uma coisa pra mim, não deixam, ou quando eu quero fazer do meu jeito, não funciona. E aí, esse foi o meu maior desafio. Até que um dia... eu estava numa consulta com a minha terapeuta e ela olhou assim para mim e falou: Rosine, todo mundo tem uma cerquinha. Pensa que todo mundo tem uma cerquinha em volta, né? Que é o nosso individualismo, é o nosso espaço, a nossa personalidade. Todo mundo tem. O problema é quanto você empurra a cerquinha e quanto você não empurra a cerquinha. Ela falou: então o teu exercício daqui para frente é empurrar a cerquinha. Nossa, você vai começar... que chave poderosa. Ela falou: começa a empurrar a cerquinha. Então fica a dica, gente. Para você quebrar padrão, para você mostrar para as pessoas qual o teu limite. E lembrem, eu falei lá no começo, eu sou uma pessoa que eu vivo sorrindo. Sim. Você não vai me ver quebrar padrão e dizer não brigando de cara feia. Impor os seus limites brigando. Não vou fazer isso. Eu vou fazer sempre sorrindo. Mas eu vou fazer com o meu propósito. Então, chegou um momento
que o meu sócio olhou pra mim e falou assim: ai, não vai dar pra você sair do escritório. O escritório precisa de você. E aí eu peguei e falei: eu vou fazer por ele ou eu vou fazer por mim? Vou fazer o que eu sempre fiz a vida inteira. Não, a gente aumenta o teu salário. A gente te dá férias. Eu vou fazer por ele ou eu vou fazer por mim? Cadê minha cerquinha? Tá aqui ou tá lá na frente? Não, minha cerquinha já tá lá na frente. Já empurrei bastante Que ela. muitas vezes a gente tá ali, ó, espremidinha pra cercado. caber naquela assim, ó, cerca. preso. Porque tá deixando todo mundo Exatamente. avançar o nosso espaço. Então, o meu maior desafio foi esse, né? E como quebrar esse padrão? E como dizer não? Pega lá a tua missão, aquilo que a gente falou antes, e fala: é a minha missão que eu quero cumprir ou é a dele? A dela? A da empresa? A de quem quer que seja? E olha, quem quer que seja mesmo. Às vezes é mãe, é pai. São as pessoas que mais nos amam. E que a gente mais ama e que também. a gente mais ama. Mas não quer dizer que a gente não tenha que impor limites. Exato. Que respeitar o nosso espaço. Exato. Delimitar esse espaço. Filhos, marido. Pode ser qualquer pessoa, companheira, qualquer pessoa. O que a gente precisa entender é: a nossa missão é essa. E falar para as pessoas qual é a nossa missão. Porque a partir do momento que eles não sabem, eles entendem que eles podem entrar e falar: eu não sei qual é o propósito dela, então ela vai cumprir o meu. Não. Claro. É assim: olha, daqui para frente, a minha missão é essa. Então, você vai comigo nessa missão? Você vai me ajudar? Você vai me apoiar? Não? Então a tua cerquinha tá lá na frente, tá? Quando eu precisar de você, eu te chamo. Poderoso. E é isso, gente. Empurrem a cerquinha. Empurrem a cerquinha. Essa é uma grande chave. E eu penso que para que a gente realmente acesse a nossa versão mais incrível, a gente precisa primeiro ser incrível pra gente. Exato. É isso. Tem muito a ver com a cerca. É isso. Da gente se nutrir primeiro. Eu sei que é um jargão a parte da máscara. Sabemos que mas ela é muito necessária. Então a gente precisa se nutrir primeiro. É isso. Para conseguir. Não é se encher primeiro. Às vezes a pessoa pensa, né? Entra ali na vala do egoísmo. Sim. Não é se encher. Eu preciso me nutrir para conseguir nutrir o outro. É isso, se conhecer. Saber como você pode ajudar. Eu falo que ser incrível é você poder sempre dar o teu melhor. Só que para você dar o teu melhor, você tem que estar muito bem. Ótimo. Né? Você tem que ter o teu melhor. Se você não tiver o teu melhor, você não vai dar o teu melhor. E eu falo isso lá nas empresas, nos escritórios que eu atendo, eu falo isso. Eu falo: não adianta você querer que o teu colaborador entregue o máximo se em casa ele não tá bem. E você não tá nem aí se ele tá bem em casa ou não. A gente é a mesma coisa. A gente não vai entregar nosso máximo pra família, pro trabalho, pra nada, se a gente não estiver bem. Não tem segredo, gente. E assim, é autoconhecimento, é besterol, não sei. Digam o que quiserem, mas é a verdade. A gente tem que estar bem. A gente tem que se sentir incrível. E pra gente se sentir incrível, é uma longa jornada de autoconhecimento? Sim. Mas existem essas ferramentas. Existem ferramentas como escrever a tua missão, como fazer terapia, como buscar autoconhecimento, meditação, corpo, o que vocês quiserem. É um jogo infinito, né? Depois que a gente busca esse caminho, a gente está aqui há décadas já buscando isso, o pessoal me pergunta: tá, você vê quanto que tu para? Enquanto eu respirar, eu vou estar aprendendo. É isso. Eu vou estar aprendendo, eu vou estar buscando evoluir, eu vou me livrar de gaiolas ali, de grades, enfim, de prisões emocionais que me bloqueiam de atingir o próximo passo, o próximo nível na minha carreira, na minha vida, enfim, no meu propósito. E, Rô, uma mensagem final para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo. Gente, para resumir, né, tudo isso que a gente falou, sejam incríveis para vocês. Sejam incríveis, façam o que brilha o olho de vocês. Porque é só assim que vocês vão ser incríveis para os outros. E às vezes, tudo que a gente quer é que a nossa vida seja um conto de fadas, que nem eu brinquei, um filme, como uma série que tem um final feliz. Só que para ela ter um final feliz,
A gente não pode se amparar nos outros e esperar que eles façam o nosso final feliz. A gente tem que fazer o nosso final feliz. Então, a gente tem que ser incrível pra gente antes de ser incrível pros outros. E com certeza, uma coisa leva a outra. O que vocês precisarem, contem comigo. Então, essa é a Rosine, procurem ela, vão lá, busquem as redes sociais, a gente vai estar deixando aqui no episódio, enfim, para que vocês acompanhem essa mulher incrível. Quero te agradecer. Obrigada. Foi realmente um Obrigadão, bate-papo foi ótimo. incrível, foi ótimo. Mulheres que inspiram mulheres. Esse é o Mulheres Uou. Obrigada.